A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app ou pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre com a personalidade da arte, da cultura, da política, refletindo um modelo de sociedade, se não aquele que vivemos, mas aquele que almejamos viver. A identidade de um povo contada a partir da trajetória das pessoas que por aqui passam, pensando memória, ancestralidade, pensando alternativas de transformação por meio da arte, da cultura, de uma formação cidadã, de uma formação intercultural, interepistêmica, plural, que abranja as identidades de um povo miscigenado, de um povo diverso, de um povo que resiste diante de tanta história de opressão. E para falar de tudo isso, eu recebo hoje uma das maiores referências dos movimentos sociais, dos movimentos populares, da formação acadêmica educacional, partindo do lugar onde se vive. Usando como referência o Leonardo Boff para dizer que a cabeça pensa a partir de onde o pé pisa, ele pisou no chão das comunidades e esteve e está ao lado dessa juventude negra da periferia e legou para nós um dos mais importantes movimentos educacionais, não é só do Brasil não, gente, do mundo. Eu estou falando com o Frei Davi, a quem eu recebo com muita alegria, com uma enorme gratidão. Ele que é fundador do Educafro e consegue circular o Brasil e o mundo, levando uma mensagem de transformação a partir da espiritualidade da educação. Frei, muito obrigado pela sua presença. Naquela Mesa Entrevistas e a TVI se sentem honrados com a sua participação no nosso programa. E nesses 30 minutos, nós vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a trajetória do Educafro e sobre as repercussões do seu fazer ao longo desses mais de 20 anos dedicados às nossas comunidades periféricas principalmente. E aquela pergunta que dá a deixa para o programa começar, quem é o Frei Davi, ele por ele? Pois é, Frei Davi, eu sou um padre franciscano das periferias, do trabalho com o povo, lascado, sofrido, quebrado, humilhado. E, no momento, sou diretor executivo da Educafro Brasil, que é uma entidade que trabalha com pré-vestibulares, trabalha com o programa SG da ONU, exigindo das empresas a contratação de afro-brasileiros e, especialmente, é uma entidade que trabalha com tecnologia. Nós temos um curso chamado de Educafrotec, cujo objetivo é colocar o maior número possível de negras e negros no mundo da tecnologia como programador e desenvolvedor. Maravilha. Frei, nós vivemos num país profundamente marcado pela chaga do racismo e as políticas afirmativas elas têm sido combatidas por essa extrema-direita que raivosamente acaba por negar, entre outras tantas coisas, por negar o direito de reparação histórica para os povos que foram violentados, subalternizados e invisibilizados ao longo de tantos e tantos séculos. Eu queria pedir que o senhor nos ajudasse a refletir, principalmente os nossos telespectadores, sobre a importância das políticas afirmativas e, a partir delas, para onde ir. Olha, com certeza, as políticas de ações afirmativas foi a maior revolução que a comunidade afro-brasileira conquistou depois da falsa libertação. Por que falsa libertação dos escravos? Porque antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, 95% do povo afro-brasileiro já havia conquistado a liberdade através de uma coisa chamada Irmandade. As Irmandades dos Homens Pretos eram uma rede de igrejas católicas que reunia negros livres, e esses negros livres compravam a liberdade dos seus irmãos, dos senhores de escravo, e esses negros, então, passavam a ser livres, e como negros livres, também davam mensalmente parte do seu salário para adquirir a liberdade de outros irmãos negros. Portanto, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, só tinha aproximadamente 5% de pessoas ainda em situação de escravidão. Então, consequentemente, podemos dizer que o que a princesa Isabel fez
foi um ato puramente simbólico e jurídico. É verdade. Frei, o Milton Santos, um intelectual baiano, nosso conterrâneo aqui no interior da Bahia, falava que a força da alienação advém muito mais da capacidade humana, que identifica muito mais o que te divide do que o que nos une. O senhor é um grande juntador de gente, alinhava coletivos e em torno da sua ação, faz com que a potência da educação reverbere, e agora eu estou trazendo o Educafrotec, né, usando a tecnologia para situar no mercado as juventudes negras e periféricas. O que está faltando para a gente conseguir estabelecer um diálogo que não invalide as diferenças, mas que não nos coloque em polos tão opostos na política brasileira? E qual o papel do trabalho educacional e pedagógico dos movimentos populares para a promoção desse diálogo? Nós temos visto Olha, famílias cingidas, famílias divididas. Como é que é a espiritualidade, pegando a deixa da live que o senhor estava fazendo ontem, qual é a deixa da espiritualidade da educação para promover um diálogo que seja menos violento, né, entre as pessoas? o caminho é único, é o perdão, é o respeito à diversidade do pensar, do agir, do ser e do fazer. Esse é o caminho. No entanto, a grande maioria dos cidadãos brasileiros, de direita e de esquerda, não conseguem assimilar esses valores. E a consequência é que no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro, o diálogo entre direita e esquerda é um diálogo muito difícil. E os resultados de harmonização infelizmente, muito pequenos. Falo isso com uma certa tristeza, porque como franciscano, gostaríamos de ver as pessoas saberem superar suas diferenças, saberem comungar em prol do conjunto. Mas, infelizmente, o partido, a palavra já diz, partido é parte da sociedade, é parte do povo, que se organiza para obter alguns resultados e passar algumas das suas ideias, alguns dos seus propósitos. Frei, pensando na educação para as relações étnico-raciais e de gênero, pensando na diversidade, vamos refletir um pouco sobre o papel do professor. Professor que é figura importante na construção dos movimentos que o Educafro leva para as comunidades. Qual é a formação que esse professor tem para dialogar com as comunidades às quais o projeto atende? Na verdade, há um crime praticado por diretoras, secretários de educação e prefeitos nos 4 cantos do Brasil. Olha só, em 2003, o presidente Lula assinou a Lei 10.639, que determinava, obrigava as escolas particulares e as escolas públicas a trabalhar o tema do negro em sala de aula. Em 2004, essa obrigação foi estendida para as universidades públicas e universidades particulares. Olha só, a lei foi assinada em 2003. Portanto, estamos em 2024, 11 anos após a assinatura da lei, nem 15% das escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio e universidades públicas e privadas, nem 15% colocam a lei na prática. Por quê? É uma pergunta que cada um precisa responder. Mas eu vou ajudar. Algum de vocês que estão agora participando desse programa conhece uma lei que beneficia os banqueiros e que não foi colocada em prática 100% no dia seguinte? Alguém de vocês conhece uma lei
que beneficia o agronegócio e que não foi colocado em prática no dia seguinte em 100%, por aí vocês já entendem do que estou falando. O país tem uma democracia fragilizada, porque não respeita os pobres, não respeita os pequenos, nem as leis que beneficia e foram conquistadas por esses pequenos. Um país que só respeita a lei quando a lei beneficia os grandes, não é um país. Isso é uma falsidade. O nosso Brasil e todos nós temos que parar de deixar a classe dominante fazer do Brasil um país falso para o pobre e fantástico para os ricos. Temos que exigir isso. É um direito nosso e é uma obrigação nossa. Portanto, a Educafro decidiu, no começo do ano que vem, 2025, escolher uma escola particular de ensino médio, uma escola pública de ensino médio e uma universidade para fazer um protesto. Como vai ser esse protesto? Pessoas negras vão se acorrentar na entrada da escola. Ninguém entra e ninguém sai, enquanto a escola não assinar um termo dizendo que vai colocar em prática a Lei 10.639. Por que escolhemos uma escola particular, uma pública de ensino médio, uma universidade particular e uma universidade pública? Por que escolhemos? Porque são os grupos que estão insistentemente desrespeitando a Lei 10.639. A nossa expectativa é que, fazendo isso com uma escola de cada segmento, a gente vai motivar as comunidades negras e demais solidários dos 4 cantos do Brasil a repetir esse gesto nos seus municípios, nos seus estados. E assim vamos ver a classe dominante respeitando a lei que beneficia os pobres, negros, indígenas e outros, da mesma maneira que respeitam a lei que beneficia os banqueiros, a lei que beneficia o agronegócio. Temos que ter atitudes radicais, porque são 21 anos de enrolação sobre os olhos do responsável máximo pelo cumprimento da lei, que são os ministérios públicos estaduais e federais. Para mim, o Ministério Público Estadual de cada estado merece um processo por improbidade, porque não estão cumprindo a sua missão, que é de serem fiscais da lei. Os ministérios públicos estaduais merecem receber um processo de improbidade por não estarem cumprindo a sua missão de serem fiscais das leis. As leis que beneficiam os grandes, eles mesmos cobram a execução. As leis que beneficiam os pequenos, eles, Ministério Público, deixa para lá. Ministério Público, vamos ser mais responsáveis com o Brasil? Frei, eu vou fazer eco com as suas palavras, chamando o Ministério Público aqui da nossa cidade a fiscalizar as escolas e as universidades para que possamos ter o efetivo cumprimento da legislação que preconiza a relação da educação, né, afro-indígena na educação básica e no ensino superior. Ainda sobre esse tema, Frei, pensando currículo escolar e universitário, hoje nós temos um movimento muito forte que é de resistência e é de minorias ainda. Eu me coloco nessa posição porque pesquiso no meu doutorado o encontro de saberes populares com saberes acadêmicos, e eu queria evocar o Nego Bispo, o Antônio Bispo dos Santos, que fala do movimento contra-colonial, faleceu recentemente, mas deixou um legado, e ele fala sobre um dos caminhos para avançarmos, dando um contragolpe do colonialismo, que é o do reforçar as identidades dos povos e dos territórios. Nós estamos aqui numa região que é predominantemente indígena, nós temos quilombos também, nós temos remanescentes que ainda não foram demarcados, e a luta
extremamente desigual, e aqui em todo o Brasil. Como é que, através de processos formativos e culturais, o senhor enxerga a possibilidade de nós diminuirmos a distância entre o que está na lei e o que está sendo vivido do ponto de vista da garantia constitucional, de que os povos tenham territórios para poder reforçar o seu modo de vida e as suas identidades e não sejam engolidos pela expansão da fronteira agrícola e pela porção desse agronegócio que é muito mais tóxico do que produtivo. O senhor tem lidado no campo e na Tem cidade com dois os caminhos. Tem dois caminhos. Primeiro caminho é pressionar, sim, o Ministério Público, que é o responsável para vigiar o cumprimento das leis. Segundo caminho é o povo realmente ocupar escolas, ocupar espaço em qualquer instituição que está desrespeitando os seus direitos. Ocupar com faixas, cartazes e com a carta intimando, dando X dias para que cumpram a lei. Se não cumprirem, vocês voltarão lá fazendo protesto, fazendo suas exigências. Porque Deus, no seu Filho Jesus, o que ele quer é isso, que os pobres tenham direito. Estava nu e me vestistes, estava abandonado e foste me ver. Eu estava sendo explorado e fosse me defender. O que Deus em Jesus quer é isso. Então, vocês brancos da classe abastada, se são cristãos verdadeiros, precisam fazer esse gesto. E nós, os pobres, os lascados, os humilhados, os quebrados, temos que reagir, como falava o nego bispo, exigir nossos direitos, exigir que haja transformação em função do que pede o reino de Deus. Frei, o senhor deixa aqui para problematizar uma questão que muito incomoda no Brasil contemporâneo, que é essa instrumentalização da figura de Jesus para legitimar uma pauta de costumes extremamente reacionária, quando na realidade era esse Cristo que pregava justiça social. O que é possível dizer aos nossos irmãos evangélicos protestantes que nos ajude a dialogar no sentido de que esse uso do Cristo para os fundamentalismos que estão sendo apresentados e justificados, inclusive eleitoralmente, é uma desvirtuação da figura histórica e da mensagem central da fé cristã, que é promover a justiça social. Como é que nós podemos chegar a esses irmãos e irmãs que nos assistem e trazer a eles essa perspectiva de que, muitas vezes, as suas consciências estão sendo colonizadas por aqueles que são mercadores da fé? Eu solicito a meus irmãos pastores e aos meus irmãos evangélicos em geral, também a meus irmãos católicos, porque nós temos muitos católicos conservadores crescendo, está crescendo também o índice católico conservadores. Eu solicito a vocês que bote a mão no coração e pense com sinceridade. O que é que Jesus fazia no mundo? Por acaso, Jesus pregava a teologia da prosperidade? Quem não está rico, quem não se enriquece, é amaldiçoado por Deus? Isso é a teologia do Antigo Testamento. Jesus veio para renovar. E eu peço a vocês, irmãos pastores, que, por favor, revejam todos os equívocos graves que a teologia da prosperidade tem jogado na sociedade e no povo, manipulando suas cabeças e suas mentes, a partir da visão do capitalismo selvagem, que cresce, prospera, massacra e mata. Forte. A você que nos acompanha, nós estamos conversando agora com o Frei Davi, fundador da Educafro, movimento popular, social, cultural e educacional que coloca no centro a educação para relações étnico-raciais e também a oportunidade da juventude negra e periférica de acessar a universidade. O Frei Davi tem feito, ao longo desse programa, reflexões fundamentais para pensar o Brasil, pensar o modelo de sociedade que nós queremos viver. Frei, agora queríamos... Inclusive,
Se vocês quiserem colocar aí na tela, para quem quiser conhecer melhor e quem quiser se beneficiar das várias bolsas que a Educafro disponibiliza, inclusive junto com o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, vocês podem entrar no seguinte link: allmynks.com. É uma palavra em inglês, que quer dizer All My Links. Então você entra All My Links /Educafro, tudo junto e minúsculo. Você entrando nesse link, você vai ter acesso a todas as bolsas de tecnologia, por 100% em graduação. Olha, bolsas 100% em graduação para todo o Brasil. E muitas bolsas do ICL, que é uma formação cidadã invejável. Lugar nenhum do mundo tem 300 cursos ligados à cidadania disponível. E nós conseguimos bolsa para todos os pobres que nos procurarem 100% no ICL. Bem como bolsas em várias outras universidades, bolsas fora do Brasil, e o que é o mais importante, bolsas na Educafrotec. O que é Educafrotec? É uma metodologia nova de aprendizagem de TI voltada para pessoas afro-brasileiras, onde elas ganham dinheiro para estudar TI. Veja só, se elas estudarem 8 horas dia, durante 3 meses apenas, elas vão ganhar dinheiro para estudar. A metodologia permite que elas ganhem até R$ 1.700 por mês só para estudar tecnologia. E após 3 meses, elas prestam prova em empresas parceiras da Educafro. E de cada 10 pessoas que prestam prova, 9 têm passado. E aí recebe contrato para ganhar 3, 4, 5 mil por mês e daí vai para frente. Eu entendo que Educafrotec é uma revolução muito nova e que vai ser um grande projeto que vai ser imitado por vários governos municipais e vários governos estaduais. Maravilha, Frei. E quero dizer que desejo sucesso, porque a nossa juventude vai fazer esse letramento tecnológico e vai ganhar o mundo. Parabéns mais uma vez. Recentemente, o senhor tem recebido várias homenagens, se tornou comendador. E gostei de ouvir a sua fala, dividindo essa homenagem com todos aqueles e aquelas que, ao longo da sua trajetória, contribuíram, deixaram sua parcela de contribuição na construção de movimentos com tamanho alcance a partir da Educafro. E a Cris Brito escreveu um livro contando sua história. Então, queria pôr a capa do livro aqui para divulgar esse trabalho, pedir a nossa equipe para projetar ao lado do Frei a imagem do livro, a história de vida de Frei Davi Santos e a atuação da Educafro pela desinvisibilização do povo negro. Frei, uma trajetória de vida que se confunde com uma trajetória de luta e com um grito que ecoa da sua garganta, mas que ressoa o desejo de milhões de brasileiros e brasileiras pela justiça social. Como é que é ter sua história contada, né, nesse livro e pensando o Davi antes do Frei, lá na sua infância, como é que o senhor pensou essa trajetória? Imaginou que ia fazer a diferença na vida de tanta gente? O primeiro detalhe é agradecer ao Cristi. Cristi é um jovem pesquisador que fez o mestrado agora na Universidade Federal do Espírito Santo e ele escolheu como tema de mestrado a luta da Educafro. Eu quero agradecer a ele por essa homenagem que ele prestou a todo o povo da Educafro e em especial, ele destacou a postura que eu tomei ao longo desses anos para fazer acontecer o direito do povo afro-brasileiro.
Bem, lá atrás, quando decidi dar esse passo, eu confesso que eu só decidi dar o passo. Tudo mais, o cosmo, inspirado por Deus, foi me empurrando, foi me fazendo aproveitar as ocasiões oportunas e eficientes para gerar resultados eficientes. Então, eu peço a vocês tudo, que só façam isso. Se coloquem à disposição do reino de Deus. Tudo mais vos será acrescentado. O Deus da vida, do cosmo, e com o cosmo, vai lhe indicar qual é o passo ideal a cada momento, se você estiver fiel ao projeto de Deus. O senhor antecipou a minha pergunta, perspicaz como eu ia falar sobre a fé sem obras, que as Sagradas Escrituras dizem que é uma fé morta. Agora vamos pensar na especificidade dessa vida urbana, dessa vida hiperconectada, dessa vida em que são poucos os espaços em que nós temos condições de estar a serviço do outro, né? Essa vida que vale a pena ser vivida, já diziam alguns líderes espirituais, entre eles o nosso Mestre Maior Jesus Cristo, que é a vida dedicada ao outro. Como é, Frei, nessa vida corrida, o senhor como homem de fé, homem que está na luta, mas tem a sua espiritualidade trabalhada e aprofundada. Como é que o ser humano do mundo contemporâneo, nessas múltiplas demandas, ele pode exercer essa alteridade, esse colocar-se à disposição do seu semelhante, mesmo com tantas questões que envolvem a manutenção da sua sobrevivência? Eu vou dar um exemplo. São Paulo é a cidade da América Latina que mais tem advogados formados. São Paulo é a cidade da América Latina que mais tem advogados formados. Ao mesmo tempo, São Paulo é a cidade da América Latina onde tem mais pobres precisando do serviço de advogados. Então, não importa sua profissão, coloque-se urgente a serviço. Pelo menos 1 hora por dia, ou 10 horas por semana, ou um dia por semana, mas você não pode, como cristão, continuar omisso. Você não tem o direito, como cristão, de continuar omisso. Precisa, seja qual for sua profissão, determinar um tempo que não te pertence, mas pertence aos mais pobres do que você. Fazendo isso, você está colocando a espiritualidade na ação. E nessa linha, a Educafro tem um projeto, Escola de Líderes. A Educafro tem um projeto chamado de Escola de Líderes. E a Educafro, então, acolhe rapazes e moças, guerreiras, que queiram doar suas vidas por 1 ano, 2 anos, 3 anos, exclusivamente ao povo negro. Então, a Educafro concede aqui em São Paulo moradia, alimentação, e um convívio grupal, bem como uma pequena ajuda financeira para a pessoa ficar exclusivamente a serviço dos seus irmãos negros. Por que isso? Porque o segredo do sucesso dos negros norte-americanos foi esse. Alguns irmãos negros dedicaram-se exclusivamente na luta para conseguir direitos para os irmãos. Enquanto os demais estavam trabalhando e lutando, alguns estavam lutando estratégias para garantir o direito do povo negro. E é justamente isso o que falta no Brasil. Precisamos de negras e negros corajosos e corajosas, lógico, pessoas que não estão casadas, jovens, que possam jogar 1 ano, 2 anos, 3 anos da sua vida nesta causa. Quem tem interesse em fazer isso, basta mandar um e-mail para Frei David, o demudo do fim, @ franciscanos.org.br.
Volto a dizer, Frei Davi, com um demudo no fim, David, arroba franciscanos.org.br. Frei, nós estamos chegando, infelizmente, aos minutos finais do nosso programa, porque essa conversa potente, você que chegou agora, que acabou de sintonizar na TVI, nós estamos conversando com o Frei Davi, uma das mais importantes lideranças das causas populares do nosso país, pensando o Brasil através da educação, da ciência e da tecnologia com a Educafrutec. Nós estamos pensando o Brasil a partir de uma perspectiva de espiritualidade que coloca a fé em ação. Frei, quero lhe agradecer a participação, eu quero dizer que, sem sombra de dúvida, alimentei a minha espiritualidade e o ímpeto em continuar atuando no campo da cultura e das comunicações por um outro modelo de sociedade que seja valorizador das culturas populares, da juventude negra, dos talentos da população afro-brasileira, indígena, enfim, das consideradas minorias que, na verdade, são as matrizes desse nosso país. Eu queria pedir ao senhor que encerrássemos essa nossa conversa com uma breve reflexão para a nossa comunidade a respeito dos rumos que esse país precisa tomar em termos de valorização daquilo que constitui a sua identidade. A minha mensagem final é essa. Aquele que nós seguimos, Jesus Cristo, ele falou com muita sinceridade e abertura de coração. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu acho que cada um de vocês, cristãos e não cristãos, religiões de matriz africana, espíritas e outras religiões, vocês todos estão aqui no mundo e têm consciência que têm uma missão. E a missão é dar vida àqueles que foram ameaçados no seu direito de viver com dignidade. Muito obrigado, Frei Davi. E a você que nos acompanha já sabe, o programa Naquela Mesa Entrevistas vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 pela TVI em suas multiplataformas. E é sempre feito especialmente para você.